econômico. Liberalismo, outra vertente da filosofia política. Uma segunda maneira de encarar a desigualdade pode ser chamada liberalismo. O filósofo John Rawls desenvolveu essa visão em seu livro Uma Teoria da Justiça, que foi publicado pela primeira vez em 1971 e se tornou rapidamente um clássico da filosofia política. Rawls parte da premissa de que as instituições, leis e políticas de uma sociedade devem ser justas. Então, levanta uma questão que surge naturalmente. Como podemos nós, membros da sociedade, chegar a um acordo sobre o que significa justiça? Pode parecer que o ponto de vista de cada pessoa se baseia inevitavelmente em suas circunstâncias pessoais. Se a pessoa tem mais ou menos talento, se é diligente ou indolente, se é instruído ou não, se nasceu em uma família rica ou pobre. Será que poderíamos determinar objetivamente como deveria ser uma sociedade justa? Então, será que poderíamos determinar objetivamente como deveria ser uma sociedade justa? Para responder a essa questão, Rawls propõe o seguinte raciocínio experimental. Imagine que antes de qualquer um de nós ter nascido, todos nós reunamos no período que antecede a vida, uma versão pré-nascimento da vida após a morte, para estabelecer as regras que governam a sociedade. Nesse ponto, todos nós ignoramos a posição que ocuparemos na vida. Nas palavras de Rawls, estamos em uma posição original, por trás de um véu de ignorância. Nessa posição original, argumenta Rawls, podemos escolher um conjunto de regras justas para a sociedade, porque precisamos pensar em como elas afetarão cada pessoa. Segundo o filósofo, desde que todos estejam em situação semelhante e ninguém seja capaz de estabelecer princípios que favoreçam suas condições pessoais, os princípios de justiça são o resultado de acordo ou negociação justos. Portanto, estabelecer políticas públicas e instituições dessa maneira nos permite ser objetivos a respeito de quais políticas elas são justas. Então, assim, é uma visão bem utópica, na minha opinião, enfim, mas que está aí e precisa ser compreendida. A ideia das instituições de você estabelecer políticas justas, instituições que deem a sensação de que existe uma determinada justiça, enfim, é bem complexo. Rawls passa então a considerar o que a política pública concebida por trás desse véu de ignorância tentaria atingir. Mais especificamente, ele considera qual distribuição de renda uma pessoa acharia justa se não soubesse se iria... mais especificamente, vou voltar aqui, ele considera qual distribuição de renda uma pessoa acharia justa se não soubesse se iria estar no topo, na base ou no meio da distribuição. Rawls argumenta que uma pessoa na posição original estaria particularmente preocupada com a possibilidade de vir se na base da distribuição... Rawls argumenta que uma pessoa na posição original estaria particularmente preocupada com a possibilidade de se ver na base da distribuição de renda. Então, eu não sei que posição eu vou, eu tenho que pensar na base. Quando se estabelecem políticas públicas, devemos, portanto, procurar aumentar o bem-estar da pessoa que está em pior situação na sociedade. Ou seja, em vez de maximizar a soma da utilidade de todos, como fariam os utilitaristas, Rawls maximizaria a utilidade mínima. Portanto, a regra de Rawls é chamada critério maximin. Então, a afirmação de que o governo deveria ter por objetivo maximizar o bem-estar da pessoa em pior situação na sociedade. Nesse aspecto aqui, faz algum sentido essa argumentação e me parece que do ponto de vista das políticas públicas atualmente em um mundo onde os países passam por restrições financeiras e econômicas cada vez mais graves, seria interessante utilizar os recursos escassos para justamente tentar melhorar a situação ou melhorar o bem-estar das pessoas ou de parte da população que está em pior situação na sociedade. Então, isso aí é
é interessante desse ponto de vista aí do liberalismo. Vamos lá. Como o critério Maximin enfatiza a pessoa menos afortunada da sociedade, ele justifica políticas públicas que tenham por objetivo, portanto, equalizar a distribuição de renda. Transferindo renda dos ricos para os pobres, a sociedade aumenta o bem-estar dos menos afortunados. Entretanto, o critério Maximin não levaria a uma sociedade inteiramente igualitária. Se o governo prometesse igualar completamente a renda de todos, as pessoas não teriam incentivos para trabalhar duramente, a renda total da sociedade cairia substancialmente e a pessoa menos afortunada se veria em pior situação. Assim, o critério Maximin ainda permite disparidades de renda porque elas podem melhorar os incentivos e, com isso, aumentar a capacidade da sociedade de ajudar os pobres. Ainda assim, como a filosofia de Rawls põe peso apenas nos membros menos afortunados da sociedade, ela requer uma maior redistribuição de renda do que o utilitarismo. Então, o argumento aqui é de que a redistribuição de renda seria, digamos assim, mais agressiva do que na filosofia política do utilitarismo. Os pontos de vista de Rawls são controversos, mas o raciocínio experimental que ele propõe tem forte apelo. Mais especificamente, seu raciocínio experimental nos permite considerar a redistribuição de renda como uma forma de seguro social. Ou seja, da perspectiva da posição original por trás do véu de ignorância, a redistribuição de renda é como uma apólice de seguro. Portanto, os proprietários de imóveis fazem seguros contra incêndio para se proteger do risco de que sua casa pegue fogo. De maneira similar, quando nós, como sociedade, escolhemos políticas que tributam os ricos para suplementar a renda dos pobres, estamos todos contratando um seguro contra a possibilidade de virmos a ser membros de uma família pobre. Como as pessoas têm aversão ao risco, deveríamos estar felizes por termos nascido em uma sociedade que proporcione esse tipo de seguro. Não está claro, entretanto, que as pessoas racionais por trás do véu de ignorância seriam realmente tão avessas ao risco a ponto de seguirem o critério Maximin. De fato, como uma pessoa na posição original poderia ficar em qualquer ponto da distribuição de renda, ela poderia tratar todos os resultados possíveis da mesma maneira ao estabelecer as políticas públicas. Nesse caso, a melhor política por trás do véu de ignorância seria, veja só, maximizar a utilidade média dos membros da sociedade, e a noção de justiça resultante seria mais utilitarista que rawlsiana. Ok? Então, esse aí é o segundo raciocínio político. Mais uma vez, relembrando, o Menciu colocou essas perspectivas da filosofia política com a ideia de mostrar que a discussão da distribuição de renda e da pobreza, ela não é uma discussão que fica só no campo político, ela também permeia o campo filosófico e o campo da política, porque essa questão da igualdade da sociedade, de uma justiça social, ela é uma coisa muito subjetiva que vai depender, claro, da formação intelectual dos políticos que ora governam um determinado país.